Muito bem. Estamos começando a segunda parte do dia de hoje da conversa sobre a próxima democracia. Então, a ideia é que a gente converse sobre o primeiro capítulo e introdução, ou sobre o livro, a impressão do livro todo, a partir do prefácio do Fala para mim, Salazar. Joaquim Falcão. Do Joaquim Falcão, isso, do Joaquim Falcão, que é um excelente, fantástico intelectual pernambucano. E lá ele cutuca a gente, de certa maneira, com a questão do mundo líquido, né? Da realidade líquida que nós estamos vivendo e portanto, essa situação de mudança, de a gente não conseguir mais sentir-se em terra firme. As coisas estão mudando, as mudanças climáticas, a inteligência artificial, esse avanço de técnicas muito fortes. E aí a gente vai perdendo um pouco o pé, né, das utopias, né? Passamos por um período de utopia universal, né? Globalizante, da década de 70, da década de 90, né? A primeira escrita do Bauman em 90, da realidade líquida, em que tudo tinha virado um mundo só, um mundo global, né? E hoje, em 2017, o Bauman fala que a gente regrediu, é uma retrotropia, que ele escreveu esse livro, que é um retorno ao local, ao retorno à local, e o Trump, essa posição de tudo para a América entendida como os Estados Unidos, né? Retornou a um passado, a um desejo de vida passada, né? E esquecendo a perspectiva do futuro, né? Então, sobre isso, os autores do livro, Silvio Meira e a Rosário, tratam em passant, é aquela coisa, existe essa preocupação no livro, e o Galvão, não, o Falcão. O Falcão levantou no prefácio, né? Então, eu queria ouvir de vocês, está aberta aí a palavra, para vocês avaliarem o que tiraram da leitura desse prefácio ou da leitura até o primeiro capítulo do livro. Quem quer se manifestar? Vera? Eu posso falar, porque está fresquinho na mente, depois eu vou me esquecer mesmo. E umas coisas que foram faladas hoje pela manhã, que eu vi até um certo ponto, e que me deu um estalo, assim, que eu já tinha achado essa coisa da fluidez, que ele fala do Joaquim Nabuco, quando conheceu, da Zona da Mata, ele conheceu o mar, que ele teve uma epifania, né? Porque o mar era líquido, então a terra não era sólida. Então aquilo fez aquela... E aí depois ele vai entrando com uma... Ele é danado, esse cara, ele escreve muito bem, e a gente tem que reler várias vezes para ver onde ele vai atrás. E aqui ele fala
novo código-fonte, seria a fonte de uma nova coisa, né? O código, como se tivesse um código que fosse transformar, né? Imagina a democracia líquida. Então, a democracia é líquida, com fluxos e fluidos, que seria uma coisa nova, né? De interconexões, interações de plataformas moventes, de experimentações e definições. Depois ele fala do experimentar e até ficar diferente, repetir, né? E depois ele fala... Refundar, né? Refundar, repetir até ficar diferente, para experimentar, né? Se repetir, é uma experimentação. E ele já fala assim, que a gente precisa de novos especialistas, como se tivesse que entrar um novo tipo de conhecimento aí. Metodologias, novos fluxos, que daí vem a fluidez, né? De você ter uma ligação maior entre as partes, né? Novos mindsets, ou seja, novas ideias, né? E, por que não, como diria a Fernanda Montenegro, novos acasos. O que é o acaso? Eu trabalho muito com o acaso por causa da variabilidade genética, que todos dizem que é o acaso, até que uma hora essa mudança que deu ao acaso, ela serve para se adaptar a alguma coisa. Então, é o neutralismo, que tudo é ao acaso, né? Que toda variabilidade genética a gente tem é ao acaso, e depois tem o selecionismo, como é que selecionou o dedão, como é que selecionou as coisas para se dar a evolução. Então, é a adaptação a uma nova situação, é uma melhoria para o indivíduo, é uma coisa boa. Mas esse acaso sempre é o inesperado. A mudança ao acaso, quer dizer, sem mais nem menos, muda. Então, você não está esperando essa mudança. Então, como diz a Fernanda Montenegro, novos acasos, a gente vai ficar esperando novos acasos. Essa frase me pegou. E eu fiquei pensando na água, na liquidez. A liquidez, a água é líquida, se você larga ela flui, ela vai embora. Ela seca, ela vai para o outro lado. Agora, o que é a água, se não o molde no qual ela está apreendida? No copo, ela toma a forma de um copo. Numa piscina, ela toma a forma de uma piscina. Num rio, ela toma a forma de um rio. E ela até flui, porque ela tem espaço. Né? No mar, ela é um mundo, é um outro mundo. Então, assim, a água não tem uma forma. Então, como é que seria a democracia líquida? Sem formatos pré-estabelecidos, fluida, né? Um fluxo. Então, eu espero que dito isso, aí o livro fica mais interessante para mim, daí eu vou ver o que ele propõe para a gente. O que ele vai propor dessa história toda, né? Porque esse não é o autor, é o Joaquim, mas o autor também fala de algumas coisas assim que ocorreram. De repente, uma nova democracia, as utopias ficaram possíveis, ele fala. O que era utópico, que ele dá até o exemplo do SUS aqui no Brasil. Que era utópico, ficou possível. Então, é assim, o que ele vai propor aqui? Eu coloquei no grupo um debate que ocorreu lá na Fiocruz, com o Renato Cordeiro, porque foi muito interessante sobre o que seria a inteligência artificial, o perigo que a inteligência artificial está provocando, representando para a democracia, que a inteligência artificial representa um perigo para o nosso sistema, nosso regime democrático. E aí, eu acho que tudo isso vem de uma incerteza do que virá no futuro. E quando a gente falou da IA como uma ferramenta, essa ferramenta, na reunião passada, assim, tem a faca, é uma ferramenta, ela pode ser usada, ela está aí até hoje. Ela pode ser usada para o bem e para o mal, ou para uma coisa útil, ou para uma coisa
nefasta, enfim. E a ferramenta está aí, também para o bem e para o mal, e a gente está vendo que a humanidade está cada vez gostando de usar mais para o pensamento isolacionista, que é egocêntrico, do que para a vida em sociedade, que é o que representaria a democracia, né? Então, você teve grupo de pessoas utilizando a IA para determinados desejos, né, insondáveis, né? Então, essa parte do uso da IA para enganar a criança, enganar o uso pedófilo, né? Que é criminoso, o uso criminoso da IA e o uso que é o bom uso da IA. Agora, até onde dá para ir com esse bom uso da IA, né? Da inteligência artificial? Então, é um novo paradigma necessário mesmo que a gente tem que ter. Só que, para terminar, eu quero falar o seguinte: eu não dispenso, e essa é uma coisa que eu falei para o Paulo Inácio, a primeira vez que eu vi a palestra do Silvio Meira, não dá para dispensar o homem dessa equação. Não dá para dispensar o ser humano. Não dá, porque, mesmo porque uma das nossas das palestrantes que falaram lá no encontro que o Renato fez, é assim, você tem um algoritmo, foi a jornalista, você tem um algoritmo, quem desenha o algoritmo, porque a IA vai indo por algoritmos, né? Ela vai vendo qual é a sua tendência e ela vai te dando. Se você quer comprar sapato, você tem quilos de coisas que vêm de sapato para você. Você quer comprar livro, você tem quilos de coisas que vêm. Ou se a tua prática na Amazon.com é comprar livros, então toda hora a Amazon vem com livros. Isso aí é automático, não precisa ninguém mandar mais, né? É um algoritmo. Então, quem cria o algoritmo é o ser humano. E aí que vai depender sempre do ser humano criar o algoritmo. Então, a gente não pode achar que a IA um dia vai ser uma democracia que vai se reinventar quando precisar se reinventar. Nós estamos pensando que a democracia precisa mudar, que hoje a democracia está muito ruim e a gente precisa de uma nova, de um regime um regime melhor do que o que está aí agora como democracia no mundo, né? Então, o que estão chamando de democracia não é democracia. Eu acho que poucos são os países que a democracia realmente funciona ainda, né? Mas a manobra de massa, a manobra né, é muito ruim o que aconteceu no passado conosco, passado recente, né? E é muito ruim o que vai acontecer esse ano se o governo atual não abrir a mente. Eu não sou partidária, eu admiro os feitos das pessoas, né? Então, e os partidos, eles formam umas gaiolas e umas doutrinas, é muito complicado, e a gente não pode ficar dependendo do que os partidos vão querer, a gente tem que ficar dependendo, a gente tem que estar trabalhando com a questão realmente de melhorar a comunidade que a gente vive, ou seja, o país que a gente está, né? Então, eu fico um pouquinho desesperada quando eu vejo que a gente já está em março e nada de campanha sólida e realmente a demonstração sólida do que é realmente bom e do que é realmente ruim. Impressionante como pessoas inteligentes admiram o que aconteceu no passado aí, recente. Hoje pela manhã, o Salazar citou um trabalho em que se trabalham 5 pilares, né? A ontologia, a epistemologia, a praxis, a axiologia e a linguagem. Paradigma apreciativo?
Então, Salazar, eu não tinha o livro de manhã, chegou nesse ínterim. Quem é o autor? Federico Varona. Federico Varona. Uhum. Fala então um pouquinho, você, Salazar. É interessante que eu li a versão digital do livro, que ele escreveu em espanhol, língua espanhola, e tinha o inglês também, e foi traduzido para o português. E eu já fiz até uma revisão, interagi com o próprio autor, e eu não só estudo, como apliquei já em dezenas de vezes o processo de chamado investigação apreciativa. Curiosamente, é IA também. Então, inclusive na própria UFSCar, nós usamos a investigação apreciativa com elementos da Conferência de Busca do Futuro nos trabalhos que fizemos lá durante a gestão lá do Oswaldo Duarte e do Targino, né? E o Federico, e a investigação apreciativa foi desenvolvida pelo David Copperhider, lá da Case Western University, em Ohio. Ele traz essa questão de usar os elementos da psicologia positiva no sentido de, em vez de ficar buscando o problema, vamos buscar aquilo que funciona, que não significa ignorar que temos problema, né? Mas buscar onde estão as experiências, o que dá vida para a gente, o que realmente nos encanta, nos mobiliza, né? E todos nós temos algo que nos mobiliza. E isso é interessantíssimo ver acontecer em grandes grupos. Lá na UFSCar, nós trabalhamos com 130 pessoas durante 3 dias no primeiro encontro. E também a mesma coisa de visualizar o futuro. Que futuro que a gente quer? Qual que é o nosso sonho? E depois construir os caminhos que nos levam até lá. E isso, até há pouco tempo, foi usado mais como uma metodologia, né? Algo que pode trabalhar a questão, as comunidades sociais, e isso levado a empresas, organizações, cidades, e tem inúmeros exemplos de aplicação da investigação apreciativa. E o Federico Varona, que também é um professor, um acadêmico, mas muito estudioso nesse assunto, ele percebeu que a investigação apreciativa ela pode ser trabalhada como um paradigma. Ou seja, é claro, ele trabalha o que é um paradigma, né? Se apoiando em Thomas Kuhn, que é o mais conhecido, né? Da questão do livro dele, né? A Estrutura das Revoluções Científicas, enfim. E o Varona, ele traz esses 5 elementos que como algo que trabalha essa mudança de paradigma. Então, como o Silvio e a Rosário citam no livro, e várias vezes eles falam dessa mudança de paradigma, você acabou de falar nessa questão do mindset, né, dos nossos modelos mentais, ou seja, do nosso sistema de crenças e valores, que passa pela ontologia, que é a questão do ser, pela epistemologia, teoria do conhecimento, pela praxis, que é a questão de como praticamos isso, um novo modo de praticar, pela axiologia, que é a questão dos valores, quais são os valores que representam esse novo paradigma, que isso está colocado ao longo de todo o texto do livro do Silvio Rosário também, e, finalmente, da linguagem, né? Porque linguagem constrói mundo. Aquilo que a gente fala, principalmente se vem de uma proposta, nós construímos o mundo a partir da nossa linguagem. E ele traz todas essas questões no livro, que é uma provocação esse livro também, porque ele não se completa, né? Mas ele é um convite para que a gente olhe para esta mudança de paradigma que a gente está experimentando nesse momento civilizatório. Né? Não é só aqui no Brasil, né? No mundo todo estão passando por esse momento, com grandes desgraças acontecendo, mas com coisas que estão emergindo também. E quando a gente usa, né, uma atitude, mas uma atitude que vem de uma elevação do nosso nível de consciência, por conta de acessar esse novo paradigma, nós vamos realmente poder construir, né, ir em busca dessa utopia.
Claro que nós não temos perspectivas de fazer isso a curtíssimo prazo, mas o que a gente já pode usar disso até para poder pensar. Eu de manhã, não sei se você chegou a ouvir quando eu falei dos 3 horizontes, Vera, o curto, o médio e o longo prazo. Não. Então, que tem uma coisa que é mais imediata, mas o que a gente pode usar do que a gente tem para consertar certas instituições aí, e outra coisa mais a longo prazo, o que precisamos refundar? Será que teremos partidos políticos numa nova democracia, nessa democracia líquida? Né? Temos que, aí sim, acessar um outro sonho para chegar lá. Então, como isso tudo pode nos orientar. Então, foi isso que eu tinha trazido, até porque tive esse privilégio de ler o livro do Silvio e, na sequência, ver o livro do Paradigma Apreciativo. E foi muito interessante, 2 textos interessantíssimos, complexos, porque também é chato de ler. Chato de ler, e ainda... Já estou avisando que é outro livro chato de ler. E recebi a incumbência do autor, né, de dar um feedback para ele. Tem que ler, então. Tem que ler outra vez e outra vez. Né? Eu já li uma vez o livro inteiro, como li também o livro inteiro do Silvio Rosário. E dar um feedback para o autor, né? Então, ok, mas eu gosto disso, né? Me encanto com essas coisas, então, para mim, é uma diversão. Bem. Iris, o que você está achando? Olha, esse grupo, para mim, eu fico apavorada quando eu entro aqui na conversa. Porque a gente sempre diz que o cachimbo entorta a boca, né? E a minha é muito torta, né? É uma questão... Você veja, no que a Vera fala, eu fico maravilhada, porque as pessoas se projetam e projetam a sua experiência, né? Então, no ambiente que ela está, quando ela trata a coisa da fluidez, da água, o ambiente, ela está no mundo dela, né? Então, e Salazar, parabenizo você pelas suas leituras. Não vou mencionar os outros, não porque eu desprezo, mas simplesmente porque um falou e o outro falou. E eu tenho muito medo desse grupo, porque eu tenho muito medo de despejar toda a tortura da minha boca pelo cachimbo pesado. Então, eu tenho uma dificuldade tremenda. Bom, por suposto, eu leio muito, né? E deveria até ler mais, mas a gente vai chegando numa fase que você começa a ler aquilo, igual a IA, que te conduz para... Eu quero uma passagem, vem um monte de roteiro, passagem para você escolher. O dia a dia leva a gente para isso, né? E o meu dia a dia é de uma concretude tão danosa que, quando eu vejo as teorias que partidos vamos construir, os valores, me dá uma angústia existencial, porque eu estou diante da concretude de uma desesperança muito grande. Então, se me permitirem colocar um pouco da minha vida nisso, analisando o livro, né? E esse livro do Silvio Meira, até na outra conversa, a pessoa que me antecedeu veio depois, acho que é o Oswaldo, pode ser? Ele falou, não era isso, era outra coisa, era o livro, mas acontece que, assim, da leitura, eu pulo já para a existência. É aquela coisa que eu acabei de dizer, por isso eu fiz o prólogo do meia culpa, meia culpa, meia culpa, né? Mas eu vejo algumas coisas que, assim, eu concordo com a Vera, e já concordamos lá da primeira vez, o homem é de onde começa e para onde volta. Agora, os valores são intrínsecos ao processo. O homem e os seus valores, as suas crenças e tudo. Agora, isso é a teoria. Quando eu brinquei na outra vez, eu disse, mas qual democracia? Qual democracia? É um processo. E a gente vai criando aquilo que o nosso instante civilizatório permite. Então, eu fico pensando assim, vamos pegar um recorte do hoje, eu vou chegar onde eu gostaria de pôr, mas eu preciso dar uma introdução para vocês não caírem no buraco negro junto comigo, né? Você veja o seguinte, você pega uma breve leitura do Instagram, das redes, né? Pega a leitura das mídias,
para se atualizar. Quantas bombas caíram ali, o míssil que foi aqui, aí você pega um general condecorado dos Estados Unidos, nem sei se eu mandei para você isso, Arnaldo, que foi alguém de vocês que colocou, porque são tantos grupos, vão chegando. E ele diz o seguinte, Estados Unidos entraram, e já vi uma outra professora de uma universidade americana dizendo o seguinte, embarcamos numa loucura, isso aqui não tem fim, vamos ser derrotados, Estados Unidos derrotados. Porque trata-se de uma civilização de mais de 5 mil persas, e eles estão confundindo os persas com os árabes, e com a montagem daqueles outros países. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso, aí você pula disso, vem para o Brasil, quantas mortes de mulheres, feminicídio, etc. e tal. Aí você lê que o Palácio do Planalto faz uma homenagem para o Dia das Mulheres, mas põe os homens numa sala e as mulheres nas outras. As ONGs femininas, que estavam todas lá, não foram recebidas pelo presidente da República. Ele discursou sobre a mulher numa sala fechada, só com homens. E é esse cara que está aqui, que é nosso presidente, que tem a Janja, que fica ali puxando a mulher. Então, assim, eu só dei esses exemplos, que são as concretudes da nossa vida. Em todas essas concretudes, tem o homem e seus valores e suas crenças. Só disso, desse breve recorte, a pergunta é assim, qual democracia? Para onde nós vamos caminhar? Para onde nós vamos chegar, todos nós? Então, vou caminhar um pouquinho mais para botar mais farinha nesse angu, né? Quando a gente fala qual democracia, ou qual partido político, ou qual... Não vou nem falar qual sistema de governo, né? Não vou nem falar de regime, vou falar de sistema de governo. Você esquece o quê? Brasil. 2/3 da população tem o quê? Renda abaixo de qualquer coisa, nível educacional deste tamanho. Qual é a aspiração? Qual é o valor para esse ser humano? Veja, nós estamos aqui discutindo como intelectuais, né, discernindo sobre um futuro de uma democracia que seja razoável aos nossos valores. Os nossos valores são os deles, do resto dessa população, o da sociedade persa, o dos americanos, nessa ênfase que eles estão agora, do eu, né? Os europeus que se descobriram absolutamente na cauda do foguete americano, não sabem para onde vão e o que vão fazer, né? E Rússia, China, etc., etc., que é um outro capítulo. Tá? Eu estou fazendo uma, que eu ainda não posso abrir muito, mas eu estou numa pesquisa ligada à área de relações internacionais na USP. A grande parte da minha turma migrou da ciência política e fundou esse Instituto de Relações Internacionais, o IRI, e uma escola que chama ESAM, que é uma escola multidimensional que estuda defesa e segurança pública. E eu propus um projeto que eles acharam muito interessante. Vai ser uma loucura na minha vida, não sei se vou conseguir ou não, ainda estou tramitando os inícios, né? Mas as coisas que eu estou colhendo, elas me permitem ficar ainda mais num espaço caótico, porque valores que tradicionalmente nos uniram, quando eu penso assim, inclusive na defesa, nas Forças Armadas, etc. e tal, eles estavam muito mais relacionados aos Estados Unidos. E talvez hoje eles estejam muito mais próximos do modelo de desenvolvimento que as Forças Armadas preconizavam, estejam muito mais próximos do modelo industrialista chinês. Está entendendo aonde eu vou? Qual o sistema de governo na China? Mas eles privilegiam uma coisa que cria um país com uma educação XYZ para os seus cidadãos. Ali, eu li uma coisa outro dia que eu fiquei pasmo, eu desconhecia. Que para você ter um cargo público, e por isso eu fui ler, que essa é a minha praia, né? Então, para você concorrer a um cargo público, seja ele de ministro, de presidente, do raio que o parto, seja o que for, você tem que ter cursado, e tem que ter uma matriz de formação do que vocês são, da engenharia, da exatas, na matemática, mas primordialmente da engenharia. Por quê? Porque vocês são os privilegiados.
Vocês não estão do meu lado sofrendo. Vocês pensam na infra, no isso, no cálculo, no não sei o quê. Então, quando você entra num posto de comando, num país, seja ele de presidente, ministro, governador, sei lá, respeitando as diferenças lá, vocês sabem, quando chegarem para vocês e colocarem um projeto, se esse é melhor do que aquele, ou tendem a saber mais do que o ilustre desconhecido que é pego aqui pelo partido, pelo, né? E eles, quanto eles evoluíram e nós, Brasil, ficamos? Lá atrás, nós estávamos quase no par e passo, um pouquinho melhor que a China, olha agora. Por que eu estou trazendo essas coisas todas tão diferentes? Porque esse é o mundo. E esse é o homem que está aqui. Então, quando eu pergunto assim, qual democracia, eu tenho vontade de virar de lado e dar uma risadinha. Por quê? Porque 2/3 da nossa população indo para o Brasil não sabe o que vai comer. Né? Quando eu vejo uma Tabata, como a gente conversou outro dia, né, Arnaldo? A Tabata saiu da Vila Missionária, mas deu um sorte na vida, né? Participou de uma Olimpíada, e aí apostaram nela, chegou em Harvard. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque e fui eu que fiz a primeira campanha dela. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando alguém se destaca nesse meio, e no início a gente achava, antes de fazer a Quali, que foi definidora para conduzir a campanha dela, a gente achava que contar a história dela era o máximo. Depois a gente descobriu na Quali que toda aquela parte da periferia que poderia ser motivada, não era motivada, porque tinha inveja e sabia que era muito difícil conseguir o que ela conseguiu. Então, via aquela história maravilhosa e, no lugar de ser um ímpeto para crescer, achatava a pessoa mais ainda no seu universo. Ali deu um clique. Para quem é que ela fala? Como é que é a posição? Então, isso já entra na estrutura de marketing de campanha. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que, veja, como não é fácil a gente entender o que é que o ser humano precisa, qual o sistema de governo, o que é que entrega para o país as melhores soluções, quando eu tenho essa diversidade. Então, eu tenho hoje um cidadão absolutamente bombardeado de tudo. Ele não sabe o que é democracia. Ele não sabe o que é autoritarismo, o que é fascismo, o que é nazismo. Não sabe. Eu não sei se eu contei isso para vocês, do leão que come capim. Eu contei isso? Eu não lembro, não. Eu trabalho pro bono para as causas animais. Trabalho muito. E o Santuário dos Elefantes passou por que é aqui em Mato Grosso, passou por uma escalada de violência contra eles muito grande. Bom, fui mexer nisso, etc. e tal. Ajudamos, está melhor, uma compreensão maior da situação, porque as pessoas desconhecem o que é um santuário. Bom, nesse meio do percurso, uma pessoa falou assim, mas você tem o santuário, o outro que resgata leão, esse elefante, mas espera um pouco, todo mundo precisa ser vegetariano. Lá vocês dão capim para os leões, porque todo mundo tem que ser vegetariano, porque é uma das cláusulas de quem trabalha com essa causa, é você não ser carnívoro, né? Aí eu disse, não, um leão come 6 quilos de carne por dia, e ele é alimentado como tal, onde ele está no santuário. Outro, recentemente, chegou para mim e falou assim, mas a ditadura aconteceu mesmo? Ou isso é uma coisa de história? Gente, as pessoas que fizeram essas perguntas não são pessoas analfabetas, nem nada. Entende o que eu estou falando? Então, assim, quando eu acho que a gente estabelece uma discussão como essa, eu me encanto. Para mim, é por isso que eu falei para vocês que eu entro aqui com um misto de encanto e de medo, porque eu fico assim, estudei na ciência política para cair nessa realidade maluca, e aí entra aquela coisa assim, eu vou trabalhar para eleger um energúmeno? Não, por isso eu estou na fase da revisão, né? E encontrei até alguns candidatos aí até interessantes, que eu estou avaliando, que são jovens de periferia,
esse específico jovem de periferia, posto para fora de casa, porque a família evangélica, ele se assumiu gay, foi posto para fora de casa. E está fazendo um belíssimo trabalho como vereador no estado dele. Ok. Então, como é que eu vou discutir que democracia cabe para nós? Ele é engenheiro, Iris? Não. Ele fez administração. Mas eu acho, quando eu entro aqui, eu sei que eu vou lidar com mentes privilegiadas. Então, eu fico assim, eu estou revisando, né? Querendo muito mais ouvir vocês, porque assim, eu vou para os clássicos. O que dizia Gramsci? O Estado existe por quê? Porque a sociedade é imperfeita. Enquanto a sociedade for imperfeita, tem que ter o Estado regulador. É o dia que chegaremos lá e cada um, né? Entende o que eu estou querendo colocar? Uma descrença profunda. Me perguntaram outro dia o que definiria para mim uma campanha, e eu disse: o candidato que der respostas concretas à imensa desesperança que está vigorando. Você veja que esse é um conceito que ele se aplica a nós. Por que nós estamos aqui discutindo qual democracia? Que há uma imensa desesperança no nosso cotidiano. Quando eu vou tratar com a dona Maria da campanha, eu tenho que falar para ela o quê? Algo que traga para ela alguma coisa que tire a desesperança dela. Porque antigamente a campanha era assim, e isso foi exatamente o trocadilho que eu fiz recentemente numa conversa. Antigamente a campanha era para trazer esperança. Aí tinha um pacote de coisas. Agora, o que é que tira a desesperança? Porque ninguém mais acredita no pacote. Uhum. E aí é uma outra conversa, que são as enormes leituras que a gente anda fazendo a respeito da estratificação social, as cabeças das pessoas, né? Que tudo, mas esta pergunta que nós estamos aqui. Então, quando eu vejo o livro do Silvio Meira, não é que eu acho que o livro está errado, acho que eles são extremamente inteligentes, propuseram coisas para nos cutucar, e termino, como a Vera já terminou e nós falamos da outra vez, para mim, o que falta estudar é o homem. E esse homem é quais homens? Então, é tudo no plural. Quais homens, em quais países, sob quais sistemas de governo, e o que é que a gente vai perseguir? E o que é a democracia? Então, veja, quando a gente olha a China, coisas para pensar. A gente olha a China, um regime autoritário, mas que entrega ali nível de educação, né? E vamos indo lá as coisas todas. Eu tenho lido muito sobre o sistema, o regime chinês. Eu sou defensora do regime chinês? Não, mas ele me faz pensar. Ele me faz pensar. Porque a gente fala da democracia, mas a gente não entrega nada. Mas não é uma questão de regime. Então, assim, então eu vou ser adepta do autoritarismo, porque o autoritarismo vai centralizar e entregar. Entregar o quê? Substituição de importações, regime fechado. A gente já experimentou tudo. O Silvio Meira, no livro, ele levanta a diferença cultural do povo chinês com a cultura ocidental. Esse dado da cultura chinesa, do confucionismo, dá uma característica diferente para a população, que aceita algumas coisas, né, que no Ocidente não são aceitas. É outro formato. Ok. Okay. E lá tem os engenheiros como os diretores, né, condutores. Sim. Então, mas é disso que a gente está tratando, Paulo. São as adequações. E, no fundo, ninguém está satisfeito com essas adequações. Mas há de certa maneira,
Há muitas maneiras e muitos ângulos para discutir. Eu confesso que essa pergunta, qual democracia, se líquida ou concreta, eu vivo numa concretude tão grande de respostas, que quando eu penso no Bauman e da trilogia dele, eu acho fantástico. Eu termino de ler e guardo. Eu estou num mundo que eu estou com muita dificuldade. Comecei a reler os clássicos que me formaram, porque realmente eu estou numa fase inquieta. Mas, enfim. Acho que todos nós, né? Todos nós estamos nessa fase. Eu acho que o mérito do livro foi ter despertado o querer conversar, inclusive ampliando a visão dos engenheiros, né? Quando a gente convidou as meninas para conversar, foi para ampliar um pouco, criar um conflitozinho aí de cultural. Vamos passar para o Wagner. Vamos falar um pouquinho. Como é o meu irmão, na próxima vez que eu te encontrar, vou te dar uns... Eu confesso que... Ele me chama de velhinha. Para, Paulo, no meio da reunião, não, velhinha, não. Eu peguei o material... Verona, então. Também não, né, Paulo? Não exagera. Também não, né? Pelo amor de Deus. Eu peguei uma apresentação do Silvio, né? E, aliás, eu conheço o Silvio há muito tempo, né? É colega de turma, a gente fez grandes saraus, conversamos para cá, sempre conversamos muito. Quando saiu aquele filme Corações e Mentes, a gente ficou 2 dias e noite conversando sobre o filme. Não sei se vocês viram esse filme, que foi sobre a Guerra do Vietnã. E mais outros saraus que a gente andou fazendo, quando o Grupo Tarancon, porque tinha o Clóvis também, né, que era uma figura... Sim, na minha gestão de presidente, o Clóvis era do departamento cultural. O Clóvis Goldenberg, puta, arrepia até de lembrar dele. E eu fiz uma carta para ele, qualquer hora eu até mostro, quando a gente descobriu, né, que ele estava com tumor, e ele não estava tão assim fora da consciência, ele era um barato, Clóvis. E foi lá eu, Tanaka, ler a carta que eu escrevi para o Clóvis, e ele chorou, cara, quando viu a carta. Bom, quando vocês estavam falando, aliás, acho que foi umas 4 semanas atrás, que eu escrevi alguma coisa, levei porrada pra caramba, fica no livro lá, para não sair do livro, porque é difícil a gente... Pelo menos por enquanto, eu não consegui ainda ficar no livro, né? Porque eu tenho tanta experiência de vida, né? E com preocupações, né? Eu eduquei 4 filhos, vamos dizer, né? O meu caçula vai fazer esse ano 40 anos, né? A mais velha, a Ana Paula, nasceu em 79, então vai fazer 47, né? E engraçado que cada um deles que foi para uma carreira. Tem médico, tem administrador, tem engenheiro, né? E a Cláudia, que estava fazendo arquitetura, e com 17 anos, tinha passado para o 2º ano de arquitetura e sofreu um acidente que teve um TCE gravíssimo, e até hoje, isso foi em 2000, até hoje ela tem sequelas do acidente. Então, está comigo aqui, né? Ela é a que está solteira ainda, e está com a gente, vai casar, arrumou um namorado e vai casar. A gente foi meio contra no começo, mas tudo é processo, né, evolutivo. Então, vocês veem que... E para a educação dessa criançada, só para citar como é que eu vou ajudar na educação, além de colocar na natação, no inglês, né, no balé e mais a escola tradicional, né, que a gente enchia a criançada de atividade. O que mais que a gente pode ensinar com relação à vida? Eu pensei no escotismo, que é muito interessante, mas é meio milicão, né? O trabalho do escoteiro é bacana em termos de ensinar disciplina e cultura, estudo, tal, mas eu achei que é meio milicão em termos de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que assim, não quero isso. Aí eu conheci, não sei se vocês conheceram, o CISV, Children International Summer Villages. Né?
Aí eu me inteirei de como era o funcionamento do CISV, conheci a Doris Allen, né? Achei legal pra caramba, e comecei a participar. Então, meus filhos participaram intensamente do CISV, de vários programas, o Village, né, que não sei se vocês conhecem, Paulo. Paulo e Arnaldo conhecem o CISV? Qual é o foco principal, né, do CISV? A Doris Allen, ela é meio socióloga, psicóloga, né, de Cincinnati. Ela, quando o filho dela fez 11 anos, perguntou para ela, foi logo no pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, se quando ele crescesse ele teria que ir para a guerra também. Isso deixou ela meio chocada, né? E criou, né, com os amigos lá dos Estados Unidos, o CISV, começando com o Village. O que é o Village? Você coloca num acampamento 2 meninos e 2 meninas de 11 anos, com um líder, faz toda uma programação para ensinar essa criançada que você consegue viver em paz, respeitando as diferenças, né? Administrando conflitos, né? E todas as atividades que essas crianças fazem são orientadas para isso, né? Então, tem atividade lá que gera o conflito, e às vezes alguns conflitos muito complicados, e aí fazem uma dinâmica de grupo, então a criançada vivencia o que foi criado, né, o que é dramatizado e tal, e depois participa da discussão, da avaliação daquele que foi criado. E eu achei muito interessante, isso ajudou a dar uma bagagem muito boa para meus filhos, em programas internacionais. Eu fui presidente de chapter, fui tesoureiro, participei de coordenação de intercâmbio. Pra vocês terem uma ideia, no intercâmbio, como que o CISV promove? O intercâmbio é uma delegação viaja e enquanto a outra hospeda, e depois, no semestre seguinte ou no ano seguinte, inverte, né? Então, delegações com um líder, um jovem que está se preparando para ser líder no futuro, que a gente chamava de JC, né, Junior Counselor, e a delegação em si. E era interessante, né, que quando quando era coordenador de Interchange, o que tinha o matching, né? Você recebe os currículos da criançada que vem para o Brasil, por exemplo. Aí você olha o currículo, vê o que a criança tem de família, né? Formação religiosa e tal, e faz o matching para colocar com alguém no Brasil, mais ou menos com o mesmo tipo de valores, né? E eu, com a Lu, minha esposa, a gente começou a bagunçar isso. Não, eu quero que haja evolução, eu quero que haja conflito. Então, eu colocava na delegação para fazer o matching, uma criança daqui meio espoleta, com uma criança que vinha de lá, bem assim, beatona, religiosa tal. E o conflito que era criado, a gente ajudava a administrar. E com isso, todo mundo crescia, né? Não adianta você querer fazer o negócio, né? Então, tudo na vida tem que ter uma... Para ter evolução, nós mesmos, se você pensar, né, que o osso é um trauma, caramba. Quando você nasce, só tem cartilagem. Se você não começa a andar e ter choque, você não aumenta a calcificação do osso. Você não desenvolve músculo, se você não... O cérebro, mesma coisa, se você não usa, atrofia. O nosso organismo é fantástico, porque ele... Estou misturando aqui, porque vem um monte de coisa na cabeça, mas se vocês pensarem bem, né? E outra coisa também que me veio à mente agora, se você pensa numa fecundação, quantos espermatozoides tinha ali? 200 milhões. Você é um espermatozoide que deu certo. Os outros morreram. Foi pior do que o Holocausto. Muito pior do que o Holocausto. Então, a natureza é assim mesmo, né? A gente tem que... E claro que, como seres humanos, que a gente gosta de ter um papel social, tal, a gente quer dar condições para que haja evolução, né? E aí, putz, vem um monte de coisa na cabeça. Então, eu usei o CISV para educação.
Depois eu conheci maçonaria, fiz parte, eu sou um maçom adormecido, sei lá como é que chama, mas porque eu queria conhecer o que é feito lá na maçonaria, que no fundo é legal pra caramba, mas você tem lá 2 ou 3 cheios de ideais bacanas e o resto é tudo meio parasitão, entendeu? E tá ali para levar vantagem. Putz, daí você vai para o Rotary, que eu também participei do Rotary, né? O que você vê no Rotary? Dar de si, né, para a sociedade. Aí eu me lembro de um símbolo, de uma figura na maçonaria, que o Rotary usa também, que é uma mãe pelicano cutucando as vísceras para os filhotes dela ter comida para se alimentar, né? Coisa mais ridícula, porque ela vai morrer. E a hora que ela morrer, os filhotes morrem também, né? Então, sabe, algumas figuras que na minha cabeça não faziam sentido, né? Você ter isso. O Lions, mesma coisa, né? E pensar no Lions que você tem. Deixa eu tomar uma água, que me empolguei. Você pensar no Lions que você tem lá o leão e a domadora. Putz, que figura, né? Estranha que eles projetam. É quase igual o que aconteceu lá quando você falou, Iris, do Lula falando das mulheres, um bando de nego de saco lá, né? Do time dele. Putz, que visão que ele passa, né? Que mensagem que ele passa para o grupo. Aí você falou... E olha que ele foi levado para a sala sem nem saber, achando que elas iam estar lá. Não, é ridículo, ridículo. E, pô, você tem... a gente, por exemplo, no ITA, a gente teve uma situação muito bacana da disciplina consciente, né? Que eu acho incrível. Mas tinha os malandros, entendeu? Eu fui do DO, então tive que andar toreando malandros, né? Que iam no vácuo, né? Iam no vácuo do pessoal que... Eu diria que a maioria é realmente de pessoas que seguem a filosofia, né? Da disciplina consciente. Mas tem os malandrinhos, pô. Então, em todo lugar é desse jeito, né? Qual o período em que o Chile teve maior evolução? Foi com Pinochet, né? Foi com uma ditadura. E foi uma ditadura sangrenta, por quê? Ele queria acabar com o comunismo. E doa quem doer, né? Doa quem doer, ou seja, você é contra, morre, né? Você não, eu vou fazer esse país ser bem desenvolvido, todo mundo... É contra, sai, né? Quem é contra, sai ou morre. Contra, e as pessoas saíam, né? Porque... Ele deu essa oportunidade. Lembrar, muitos dos brasileiros que estavam no Chile, quando o Pinochet chegou, saíram do Chile, porque ficou inviável aquela coisa. Agora, não vamos também colocar endeusar o Pinochet, claro que não. Essa situação como melhor do que um sistema que você escolha alguém que você quer e que defenda a paz, e não defenda a guerra. Não, é que aí eu lembrei do Pinochet, porque aí eles falou da China, né? A China é simples assim, ó, se alguém for contra e for pego fazendo alguma coisa que é contra quem está no poder, é bala na nuca, entendeu? Então, além de ter o karma confuciano, tal, né, de como que eu vou viver e tal, tinha aqueles caras que eram os opositores, que você está me enchendo o saco, tchau, entendeu? Aí vai diminuindo os opositores, vai diminuindo os opositores. Né? Você está alinhando os sistemas então, assim como eu alinhei, não é uma questão de juízo de valor, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, com a ditadura, primeira coisa que os milicos fizeram, né, é atrofiar os grêmios, né, onde começa a pulular ideias que podem ser contra a ditadura. Então, vamos atrofiar os grêmios estudantis, né? Veio o Jabas Passarinho lá, educação para todos, começou a prejudicar. Quanto menos educação, melhor. Então, o pessoal que está a favor, vamos educar legal, quem é contra, não vai ter educação. É lógico que eu estou exagerando um pouquinho aqui, porque eu era contra pra caramba e consegui estudar. E
E com outro ponto, né, também, que com relação ao governo militar, que cresceu. Imagina você ter um cara igual ao Alcolumbre, que com 160 mil votos é um senador que se compara ao Marcos Pontes, que teve 10 milhões de votos. Como é que você faz uma comparação desse tipo, né? Um Sarney que se elege senador pelo Amapá, sendo que ele é do Maranhão. Sabe, ficam umas distorções, e quem criou isso foram os milico. Mas, enfim, eu me comprometo, né, além da apresentação, a dar uma olhadinha com mais carinho no livro, para tentar trazer até mais coisa interessante, né, para o meu aculturamento, e o objetivo meu é Mas você, aprender. Lapa, você falou da sua relação com o Silvio, né? Uhum. O Silvio é uma pessoa valorosa, já demonstrava Sempre. isso. Sempre. Na escola, uma pessoa que dormia nas aulas a maior parte do tempo, que não dava... Não, ele jogava corridinha de vetor com a gente lá no fundão. Ou então, tem a história Mas famosa, era estudioso também. Era estudioso, ele estudava, não era por isso. Não estou falando nisso, né? Mas eu acho que a preocupação do Silvio por uma sociedade justa, né? Eu anotei aqui o que ele falou, assim, o que eles falaram no livro, né? Uma sociedade democrática livre, justa, igualitária, capaz de enfrentar os riscos que ocorrem hoje. Quer dizer, essa postura toca em alguns pontos que a gente não conseguiu, que a gente não teve desde a ditadura. A ditadura parou de funcionar. Chegou os pontos para o civismo, ponto. Eu acho que está na mão, na nossa mão, os civis receberam essa incumbência na história. A história da humanidade dá aos civis a direção dos militares, das forças de guerra, das forças incumbentes da segurança, etc. Então, eu acho que também cabe a nós, né, nós, as pessoas da sociedade civil, a encontrar as soluções com uma perspectiva que o Silvio está colocando. Mas você falou um negócio, não é que eu não discordo, né, faz sentido o que você falou, mas se você pensa, né, no ser humano, né, com as limitações que nós temos, então você estruturar, né, uma gestão, a gente faz isso nas empresas, né, faz na família, você tem que ter um líder, né? E o líder não é um líder que vai, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É que vai dar condições, né, que o time se desenvolva, né? A gente vê isso muito na parte de comunicação, na parte de quando você fala, né, numa análise, né, de o pai, criança e o adulto, né? Qual é o comportamento de uma criança faltou a palavra aqui, né, quando você tem, né, como que o pai se comporta com a criança e como ele se comporta com um adulto, né, o pai adulto e a criança, como é que você tem essa relação dentro de uma família, né, ou numa sociedade? Análise transacional. Isso, obrigado, Salazar. Então, análise transacional, por isso que quando os milicos montaram a estrutura, eles copiaram uma estrutura de gestão familiar, inclusive, né? Se você pegar, né, quem é o líder, né, como que está dividido o time, porque você não tem, por exemplo, quando você fala em trabalhar com time, você não pode ter mais de 10 pessoas embaixo de você, né? Quando você fala em ter 40, você nem consegue conversar com as 40, né? Assim, sistematicamente, né? Então,
essa tem que ser a estrutura. Agora, você tem que dar condições para desenvolvimento, né, que é o que está amarrado com a educação. Uma educação sem militância, vamos dizer, né, uma educação universal, né? Você abre um espaço para uma educação que eu chamo de universal, porque tem aquela pessoa que vai ser de exatas, vai ser de humanas, sei lá, que tem um viés, né, até de vocação para ir nessa direção, né? Eu sempre fui professor, acho que já falei isso para vocês, desde a época que eu estava no primário, eu sempre gostei de dar aula, né? Mas nunca fui de exigir muito. Então, por exemplo, na EEI, dando aula para o pessoal do quinto ano de engenharia, na Escola de Engenharia Industrial de São José, eu cheguei a chamar aluno e falar para ele, você já passou no meu curso. Está aqui, ó, a nota que você quiser, 8 a 10. Não venha mais na minha aula. Você está atrapalhando a aula. 2 alunos eu consegui, foram embora rindo e tudo bem, e alguns outros que eu falei a mesma coisa, se tocaram e ficaram quietos e resolveram aprender. Mais 2, e até o Cantinflas, não sei se vocês lembram dele, Antônio Carlos Gomes Peixoto, que era diretor da EI, quando soube disso, me chamou na sala dele e queria me expulsar do corpo docente da escola. Mas daí eu convenci ele que eu estava certo. E aí, depois, quando ele estava aqui em Sorocaba, que eu estou em Sorocaba agora, ele trabalhava na Schaeffler, aqui, né? Eu até convidei ele para dar aula, eu coordenava um MBA aqui do pessoal do IBMEC, e que era eles vieram de São José para cá, né, estava com curso lá em São José, e vieram para cá, né, e me convidaram para ser o coordenador do MBA, e eu chamei o Antônio Carlos para dar aula de RH, no curso de RH. Então, vocês vejam que tem esse viés, né, de nós mesmos. Eu me lembro do Odebrecht, né, que foi a mentalidade, a cultura que o Maurício Botelho levou para a gestão da Embraer, da teoria empresarial Odebrecht, né, do Norberto Odebrecht, que o objetivo é se perpetuar, mas se você está na fase do sobreviver, você vira bicho. Você até se arrepende, né? Se matar o seu irmão, o vizinho. Você até se arrepende, vai na igreja, comunga, confessa, mas você está na fase de sobreviver. Então, o que a gente precisa, como privilegiados que somos, é tirar esse pessoal do sobreviver, mas que ele tenha o mérito, né, para sair daquilo. Senão é ele que vai virar o prato a ser jantado. Bom, você cutucou algumas coisinhas aí. Antes de passar para o Arnaldo, acho que o Salazar quer... Não, que eu queria ouvir o Arnaldo, porque já estamos, né, 19h10, eu quero ouvir o Arnaldo. E ele falou que ia embora em 1 hora, né? Desculpa, gente, desculpa. Isso aí. Mas, olha, eu queria fazer alguns comentários sobre a questão de qual democracia e qual o futuro que se deseja, né? Vocês conhecem esse assunto de planejamento de cenários, né? Até a gente fez uma live uma vez sobre isso, que é você não prever o futuro, mas você desenhar o futuro que é desejado. E não só um, quer dizer, várias alternativas, né? Eles se chamam de futuros plausíveis, né? E, uma vez tendo esse função objetivo, né? Onde é que você quer chegar, então construir qual é o caminho necessário para você poder chegar lá, né? Então, isso é muito usado em planejamento estratégico, até na área de energia, e aí já começa a ser um pouco mais fácil, porque tem modelos, né, de otimização, de custos, de mínimo impacto ambiental, então você pode ter uma função objetivo com variáveis mesmo, né? Mas isso também vale para qualquer outro tema, social, econômico. Mas a questão é assim, onde você quer chegar, né? Eu me lembro até de uma charge que nós utilizamos, que era do livro da Dorothy, né? Que chegava numa hora que ela chegava numa encruzilhada e tinha vários sinais, né?
e ela perguntava para o espantalho, já não me lembro como é que era a história. Então, que caminho a gente vai seguir? Aí perguntou, depende de onde você quer chegar. E ela fala, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Mas então, onde é que você quer chegar? Primeiro lugar, né? E aí, então, vai construir. Então, no fim, pode identificar com esse tipo de planejamento que certos cenários ainda sejam possíveis. Porque se você seguir por outros caminhos, esses tais cenários possíveis já são impossíveis, não? Para que ele pudesse ser viável, você tinha que tomar certas atitudes agora, não? Então, é aquela questão, quer dizer, o futuro está sendo definido agora, né? Não é o que vai ser, não é aquela questão do acaso, não vai ser ao acaso, né? Dependendo das condições que você e decisões que você tome agora, vai fazer o que era um acaso ser concreto, né? Esse assunto de cenários eu acho fantástico, né? Você pode imaginar coisas e você é um brainstorming, né? Você não tem que dizer meu objetivo é algo realista, não. O que é desejável, qual é o melhor, né? E aí você vai ver se é viável, né? Construindo os caminhos até chegar lá, né? Mas acho que isso não só para a energia, mas se aplica a esses outros temas que você está falando, né? Tudo, né? E eu acho que é aí que aconteceu essa questão de China e Brasil, né? Você, no Brasil, tomou certas decisões, certos caminhos que inviabilizaram. Então, esse assunto da demografia também é fantástico, né? Nesses tais cenários que eu falei, a gente fez um projeto para a Chesf, lá nos anos 80, e a questão era que a Chesf não tinha mais recursos energéticos no Nordeste, na época, né? As hidrelétricas já tinham terminado, a Chesf até ganhou projetos que nem eram do Nordeste, que eram da Amazônia, e deram para a Chesf poder desenvolver, né? Que eram para ser da Eletronorte, na verdade. Mas, e daí, então, eles falaram, o que a gente vai fazer? Né? Onde é que você quer chegar? Né? Eu estou falando aqui. Então, onde é que você quer chegar? Nós queremos que a Chesf continue desenvolvendo projetos dirigidos para o Nordeste, né? E se a gente não fizer nada, o Nordeste só vai importar energia. Nesses anos, lá em 80, que surgiu essa ideia de eólica e solar, e hoje você vê o que aconteceu, o Nordeste exporta energia para o Brasil inteiro, né? Quer dizer, ele é autossuficiente, se você pegar só eólica, tem o ano, e só a eólica já é suficiente para atender o Nordeste e ainda exportar para o resto, né? Mas, enfim, isso seria interessante ver como se aplicar para não só um setor técnico, né, como energia, mas um futuro de um país, né, de aspectos sociais, educacionais. Fazer um comentário, Arnaldo, que essa abordagem é a abordagem da complexidade, que está bastante em moda, vamos dizer, atualmente, para se desenvolver, né? Porque você não acha só causa e efeito, né? Você analisa os fluxos, analisa se está havendo realimentação positiva ou realimentação negativa, se as coisas estão indo numa direção controlável ou se elas estão perdendo o controle numa ampliação, como uma pandemia, né? Que perde-se o controle da propagação do vírus. E então, acho que nós temos caminhos para trabalhar e ferramentas novas. E essa questão dos cenários, como você falou, é excelente. O que a gente, se a gente vê uma situação democrática no país, como gostaríamos que fosse, né? Para resolver os problemas que temos, como fazer para chegar nelas, né? Acho que isso é uma questão interessante. Aí vamos entrar agora numa fase de encerramento, cada um vai falando para a gente encerrar, tá bom? Iris, tem que abrir o microfone, Iris.
Oh, desculpa. Eu acho que a gente tocou em algumas coisas que são extremamente importantes, que me acalmam um pouco. Primeiro, você, Paulo, trouxe a questão da justiça. Para mim, qual democracia? Antes tem que discutir justiça e o que a gente entende por justiça. Eu até levantei para procurar um livro, eu vou depois procurar, mas eu acho que é o que a gente entende por justiça social, porque dentro deste conceito de justiça, eu abarco as necessidades das classes, entendeu? Quando eu vou discutir que justiça deve ser a base de um sistema democrático por natureza, ninguém está discutindo aqui justiça dentro do salazarismo, ou do fascismo, ou qualquer outra coisa. Não tem nada com isso, hein? Pois é, porque é incompatível. Mas, então, quando a gente fala de democracia, a democracia fica vago demais. Então, quando eu sei que eu vou discutir uma sociedade, suas demandas e necessidades, os valores, o homem, eu tenho que discutir qual é o meu referencial de justiça. E aí, eu acho que o Arnaldo trouxe uma questão, que são os cenários. Então, eu projeto um cenário e construo, claro, evidente, não é um modelo fechado, né? Mas alguns questionamentos de para onde nós queremos ir, né? Como é que vai ser essa travessia? Porque, para mim, aliado à questão da justiça, da democracia, etc. e tal, tem duas outras questões que precisam ser muito discutidas, e que elas antecedem, ou não, mas sim, os sistemas políticos, que é a questão da institucionalidade. Que instituições a gente deve ter que vão salvaguardar toda essa construção, no cenário a caminhar, da base de justiça. Então, o que a gente está vendo hoje aqui? Uma instituição que figurou aquela grande discussão do golpismo, etc. e tal, está hoje execrada por umas figuras XYZ que nos trazem fatos que a gente põe e questiona a institucionalidade, né? No global, e essa instituição em particular. Então, se a gente observar, fazendo um corte, você hoje discute o executivo e suas práticas, a institucionalidade do Congresso e suas práticas, aí entre os parlamentares, etc. e tal, e até o sistema jurídico, né? O guardião da Constituição. Então, veja, quando você desce numa discussão dessas, e aí usando todo o envoltório, que vai para as redes e vê e fica debaixo disso, etc. e tal, você vê que tudo está tão fluido, vamos pegar o Bauman, que você está nadando numa superfície, você fala assim, mas o que é que nos segura hoje? Né? Então, as minhas crenças, eu sou uma defensora muito grande das instituições, que para mim são as guardiãs a guardiã, a instituição maior do processo democrático, né? Mas eu acho, Paulo, que essa questão que valeria a pena a gente discutir um pouco mais esses temas, porque só discutir a chuva de meteoros a que estamos sujeitos nesse nosso período de IA, de rede social, vai desgarçando um pouco, né? Então, quando você põe o homem no centro do processo, suas necessidades e demandas, a moldura que a gente tem em suas necessidades, botando um cenário para onde a gente quer ir, e, por suposto, discutindo um sistema aberto, democrático, não podemos deixar de discutir justiça. Não podemos deixar de discutir instituições. Então, eu acho que talvez fosse interessante a gente se debruçar um pouquinho sobre um pouco desses conceitos para a gente caminhar fazendo um contraponto com o livro, porque o que o Meia e a Rosário fazem, eles nos provocam, mas o referencial que a gente tem que ir é o referencial básico, né, da ciência política, que está aqui, que é a nossa vida. Enfim, era só essa costura que eu queria fazer, porque eu acho que saíram coisas muito boas aqui na conversa. Ok, para encerrando, então, eu queria só pontuar, Paulo, para encerrar,
que depois de ouvir todo mundo, né, achei que a gente tem que pensar mesmo onde a gente quer chegar mesmo, como o Arnaldo falou, que qual é a nossa finalidade, qual é o nosso desejo para que o futuro seja mais democrático, criando a questão de uma coisa igualitária. E eu fico pensando, o homem realmente, como a Iris falou, tem que estar no centro de tudo, né? É ele que faz, ele que demanda, ele que utiliza e ele que avalia se está bom ou não está. Então, eu participo de um grupo de assistência social, de urgências sociais, onde a gente recebe doações e a gente acolhe as pessoas, lógico, dentro de uma instituição, né? Acolhe as pessoas, ouve, né? Porque as pessoas, quando vão procurar ajuda também, não é só material, é uma ajuda, às vezes, muito que está precisando de ou psicólogo, está precisando de alguém que ouça o que precisa falar, os problemas deles, né? E o que eu vejo aqui em Manaus é a pobreza extrema, a desigualdade social mais do que estruturada, que assim tem muita pobreza mesmo, e muita dificuldade de assimilar o que entender, o que é o meio ambiente, que é inóspito aqui, né? É muito inóspito para viver, e as pessoas não têm essa ideia. E isso é muito diferente. Para cada região do país, é um sistema diferente. Então, acrescente-se aí, além da diversidade de pensamento, de ideologia, acrescenta aí as diferenças, o histórico, porque o que é isso aqui? É um vazio demográfico grande, é um lugar inóspito para se viver, mas e é um lugar importante para se ocupar também. Agora, quando eu distribuo, a gente recebe doações anônimas e distribui ou cesta básica, ou um enxoval para beber, ou o que a gente tiver, e conforme o que a pessoa vem. Roupas, calçados, né? Às vezes vem a mãe com uma filha lá que está vestindo um sapato 35 e o pé 37. E a gente vivenciou. Eu abaixei para trocar o sapato da menina, né? Porque estava machucando o pé dela, né? Depois ela veio me dar um abraço, porque eu troquei o sapato dela. Eu falei, mas não fui eu que providenciei e te atendi, eu só vim te ajudar a trocar o sapato, que ela arrumou para você. É aquela tia ali que, não, mas você me ajudou a trocar o sapato. Então, você vê uma criança de 9 anos, uma menininha de 9, 10 anos, quer dizer, você vê, eu não fiz nada, eu estava lá dentro da sala, vendo um negócio de preenchendo ficha, e eu só fui lá levar o sapato que a minha colega pediu. E a menina ficou tão grata, assim, porque nunca deve ninguém ter ajudado ela a fazer nada, né? Então, eu fico pensando assim, tem muitas coisas. E isso, enquanto tem que ter grupos assim, a gente é um dos milhares de grupos que faz isso em Manaus, além de, enquanto não tiver a governança atuando no que é a obrigação dela, né, para que a gente elege os líderes? Para oferecer bens e serviços. Quais são os bens e serviços que o ser humano tem que ter? Gratuidade. Escola, saúde, alimento e moradia. Isso são bens e serviços que o ser humano, para viver uma vida digna, tem que ter. Todo ser humano. Pode ser uma casinha ou uma mansão. Pode ser, quer dizer, conforme você tem acesso a esses bens, você vai melhorando de vida. A educação é básica, mas para eu poder ter educação, eu tenho que estar bem de saúde. Você não pode ter menino sem sabe? E assim vai.
E assim vai. E nós ainda temos problemas estruturais logísticos enormes aqui na Amazônia, porque quando dá a seca extrema, já teve mulher que não conseguiu chegar até a beira do rio e estava em trabalho de parto, morreu no meio do caminho, nas costas do marido carregando, porque não tem, assim, o rio afastou, a casa dela era pertinho do rio, o rio afastou, quando é a seca extrema, e daí, como faz? São coisas que isso aconteceu em 2005, faz 20 anos, uma seca extrema que nós tivemos, mas agora está cada vez mais frequente as secas extremas, né? Então, são coisas muito sensíveis, como o Lapa falou, como o Oswaldo falou, são coisas muito sensíveis e que você não elege um líder para a presidência, para aplicar uma democracia, sem ter as diferentes camadas, né? Até no país dessa imensidão, entendeu? Então, eu acho que talvez o que possa nos unir para dar uma fluidez melhor de informação e trabalhos coordenados com governança adequada, seja a IA. Por que não? Agora, a gente tem que ter o homem por trás, a gente tem que ter os mesmos objetivos, as mesmas afinidades, não importa se eu sou A, B, C ou D, se eu sou de esquerda ou de direita, ou se eu sou social-democrata, não importa se ele é evangélico, católico ou da Umbanda, mas a gente tem que ter os mesmos objetivos, querer que a sociedade sobreviva. Nós vamos ter diferentes atores, temos que continuar tendo o que cuida do jardim, o que cuida da rua, o que cuida disso, mas nós vamos ter essas pessoas voltando para casa tendo o que comer e tendo que dar o que comer para os seus filhos. Um outro exemplo que me ocorreu aqui enquanto vocês estavam falando é assim, eu fiz uma cartilha. O Paulo conhece, ele acha muito legal, todo mundo acha que eu devia continuar com isso, mas eu fiz uma cartilha, enfim, foi muito legal, todo mundo gostou, e uma vez um cara que era secretário do meio ambiente aqui, me procurou, porque eu queria que eu fizesse uma cartilha que ensinasse a criança a pescar, ensinasse a profissão do pai, que era pescador, para o menino, porque ele não ia poder estudar mais nada. Eu falei, como? Porque a criança tem acesso ao ensino universal. Depois ela decide se ela vai ser médica ou se ela vai ser pescadora, que nem o pai. Como que a criança não tem acesso ao ensino universal? E se ele quiser ser engenheiro criar um avião, também seja barco, lá sei eu. E se ele quiser ser médico? Por que ele não pode? Então, é essa sociedade idealizada que a gente tem que pensar e que não vai poder se amarrar a pacotes ideológicos, a pacotes do que tem e o que não tem. Enquanto o cara não se pôr como o outro do lado da rua, que está do outro lado da rua, que é um morador de rua, igual a ele, que tem as mesmas necessidades que você não se vê igual do ponto de vista humano, de humanidade, você não consegue chegar em nada. Legal. Então, é esse tipo de coisa que eu penso. Papa? Eu me lembrei aqui, Vera, do Enéas, do Meu Nome é Enéas, né? Meu nome é Enéas. Era médico, incrível, né? Era um cara fantástico, né? Lutando com esse, ele queria fazer exatamente isso que a gente está falando, né? Um vereador não pode ser o Zé do Dogão, não pode ser o pasteleiro, tem que ter formação, cara. O cara, para ser deputado, para ser senador, para ser presidente da República, tem que ter uma formação básica, administração pública, né?
E tem que ter essa... Mas eu já tive esse preconceito, Lapa, com o Lula. Eu votei no Fernando Henrique. Mas depois eu aprendi que não era bem isso. Não é só educação. Só isso, né? Você tem que ter uma Aliás, história de vida. Um cara mal intencionado, educado é pior. Exatamente. Pior do que uma anta. Exatamente. Mas aí vai da índole, que é o negócio que eu escrevi, porque eu escrevi a lá índole, atrás e levei exatamente. bronca, né, de caráter. Porque eu tenho uma folhinha, né, que eu acho que, não sei se vocês conhecem, Sagrado Coração de Jesus. Eu mostrei aqui primeiro o Darumazinho, né, que é o japonês faz muito isso, né? Uhum. Ele faz uma maquete primeiro do que ele quer construir, né? Pode ser uma vila, pode ser acabar com uma área que está tendo muito alagamento e tal, pode ser uma casa, um prédio, faz a maquete e deixa do lado dele. Isso aqui eu usava muito quando eu era diretor de comercial na SAP, eu dava para os meus gerentes de conta 2 darumás, um para meta e outro para um objetivo pessoal. Você pinta o olho e depois só O outro só quando atingiu, quando chegou no objetivo. Eu tenho esse aqui, ó, você tem também. Esse aqui foi sobre o ouvir, né? O poder da comunicação está mais em você entender para depois procurar ser entendido, né? E há uns 3 dias atrás, eu vi um interessante também, que para uma pessoa que tem caráter, né, que tem boa índole e tal, não precisa de leis. Não precisa de leis, né? E para aquele que é bandido, a lei não adianta nada. Não adianta nada. Bom, enfim, mas a gente tem tanta coisa, né, para falar, mas vamos por partes, Mas a gente vamos passar para o Salazar. Vamos passar para o Salazar agora, depois eu vou encerrar aqui hoje. Legal, Paulão. Fala, Salazar. Tem que abrir o microfone. Solta o som. Tem que abrir o microfone. Eu aprendi com o grande mestre André Leite Alckmin, que foi nosso veterano da turma de 60, lá no ITA, né? No primeiro encontro que eu tive com ele aqui na Unicamp, que a gente pode analisar um sistema sobre 3 óticas. Uma é o que ele chamava de como é que é? Que tem a ver com o objetivo, que é o objetivo, o propósito, que tem a ver com nossa 5 Ws e 2 Hs. Conteúdo. Não é diferente disso. Mas que também incorpora o 5W, 1H ou 2. Né? Que é a questão do propósito, onde a gente quer ir, que as perguntas são o quê, por quê, para quê, etc. Tem outra dimensão, que é como que a gente faz, quais são as regras, as estruturas, como é que a gente funciona. E tem uma terceira questão, que é o ambiente, que tem a ver com os relacionamentos. E não por acaso está ligado às nossas 3 dimensões, que é mental, emocional e física. Né? Isso dá para ficar horas falando dessa questão, dessas 3 dimensões. E eu sou um cara que cuida mais dessa questão das relações, do ambiente e dos processos. Claro que o conteúdo me interessa muito, mas o como fazemos e como que também as relações se dão são importantes. Então, minha contribuição aqui, né, é que a gente vai encontrando o nosso jeito de fazer, porque estamos também nos conhecendo, vendo as nossas preocupações, e nos perguntando como que podemos gradativamente ir colocando em prática, né, esse jeito de ser que é característico desse grupo que está em formação. Então, como podemos aperfeiçoar os nossos encontros, talvez tendo intervenções um pouco mais rápidas, com um pouco mais de foco, talvez, em cima de uma pergunta. E está tudo certo, né? Nesse momento, estamos nos conhecendo e trazendo as nossas inquietações, né? Poxa, precisamos disso para até criar esta relação interpessoal entre nós.
coisa que eu tenho com o Paulo há anos, Lapa foi meu contemporâneo lá também, etc., né? Mas os outros estamos nos conhecendo. Então, essa pergunta, como cada um de nós pode contribuir para que a gente vá aperfeiçoando o nosso jeito de conviver aqui nesse grupo que está à distância, gente longe, em países até diferentes, né? Gradativamente, para a gente ir se encontrando. E, ao mesmo tempo, lá colocando foco no livro, sempre lembrando, né, que o que o Silvio propõe é uma mudança de paradigma, que passa necessariamente por rever também nosso sistema de crenças, de valores e de nossos hábitos. A ideia da introdução foi muito boa, porque essa introdução levantou um monte de coisa e eu acho que vai dar mais palatabilidade para a gente ler o livro melhor, né? E na minha biblioteca aqui, ó, eu tenho essa caveirinha, que é a visão de futuro, né? Não adianta sofrer muito, a longo prazo todos estaremos mortos. Mas, olha, a minha contribuição final de hoje é na questão da complexidade. Hoje, acho que o Arnaldo tocou numa direção que eu acredito muito, que a gente faça cenários, né? Que trabalhe, pense os cenários, desde os cenários desejados, e para chegar a cenários plausíveis, para que nos conduzam a objetivos que vamos definindo, que vamos conquistando. Aí você fica pensando assim, uma das discussões do livro foi que nós estamos, ou na apresentação lá do Joaquim Falcão, do Joaquim Falcão, era de que nós estamos muito compartimentalizados, nós estamos em várias profissões diferentes, né? E não dá para superar isso na sociedade. Nós vamos nos formar em diferentes profissões, vamos nos formar com diferentes competências. Qual é o grande segredo para trabalhar no sistema complexo? É trabalhar em grupo, é trabalhar ouvindo o especialista da outra área, é trabalhar em multidisciplinaridade, é trabalhar em conjunto, e para isso é preciso ouvir, né? Essa contribuição do Salazar em trazer a ouvidoria, e a ouvir não sei o quê, né? Salazar, como chama? Está aí. Escutatória. Para que a gente consiga compreender as diferenças. Salazar, da sua pilha sai tudo, hein? Sai, está tudo ali. Meu Deus do céu. Então, acho que é isso. Vamos parando. Se quiser mais, aqui, deixa eu mostrar isso aqui também, que eu acho que está até... Parece um pergaminho, de tanto que eu uso, fazendo um time vencedor, do Gutnick. Não sei se você conhece, Salazar. Então, E por isso que eu falei de até 10 pessoas, no máximo, num grupo mais que isso, começa a complicar. A gente está, viu, Lapa, com proposta maior do que... Nós estamos até 12 aqui conversando, mas para atingir, para ser um polo difusor para muito mais. Para o planeta. Para o planeta. É isso aí. Paulinho está sonhando aí, ó. Tchau, com a inteligência artificial. Obrigado, gente. Boa noite, boa semana. Beijos. Valeu, Salazar, Paulão. Tchau, até. Tchau. Tchau, Vera. Tchau. É isso aí, Paulão. Ótimo. Tchau. Vamos aperfeiçoando. Vamos que vamos. Tchau.